Olá, sejam bem-vindos a mais um AMEI Conecta. Hoje o nosso encontro aqui tem o tema sugestões de melhorias para os treinamentos. Na última live aí nós tivemos a presença do nosso presidente Vitor Dantas, que realmente ele assim, eu acredito que as pessoas puderam ali aproveitar um pouquinho de trocar algumas experiências e fazerem ali as suas perguntas para ele. E na de hoje aqui eu gostaria também que fosse quase na mesma dinâmica. Eu não gostaria de falar tanto e gostaria sim de poder ouvir aí o quanto mais pessoas puderem aí trazerem de sugestões e de melhorias aí para que a gente consiga estar dando uma evolução um pouquinho melhor aqui para os nossos treinamentos. Eu vou trazer aqui algumas dicas iniciais que seriam com relação às orientações. Boas-vindas para quem está vindo aqui pela primeira vez ou para quem está retornando aqui aos nossos encontros. Normalmente eles estão sendo realizados nas segundas-feiras, às 20 horas, pelo Google Meet, que é o nosso evento principal. Aqui o nosso encontro ele está sendo gravado, então provavelmente, possivelmente depois eu vou fazer alguns recortes e daqui a 2 semanas, possivelmente, eu posto esse nosso encontro na íntegra lá pelo YouTube. O evento principal é pelo Google Meet, então se você estiver assistindo a gravação pelo YouTube e quiser participar ao vivo aqui conosco também, na descrição aqui do vídeo vai ter um link onde você vai para um site, lá tem um botão onde você consegue entrar dentro do grupo do WhatsApp. Lá no grupo, uns 5 minutos antes do nosso encontro, eu compartilho o link para que você possa participar aqui conosco ao vivo. A duração desses nossos encontros tem normalmente uns 55 minutos. Hoje talvez vai passar um pouquinho ali das 9, talvez, porque a gente teve alguma introdução aqui no começo, antes do início da gravação. Porém, normalmente a gente procura manter ali os 55 minutos. O encontro normalmente é em 2 etapas. Eu trago alguns slides no começo e na sequência tem as interações. Ou às vezes no começo tem as interações e no final eu trago alguns slides. Hoje vai ser até um pouco diferente, vai ser meio que uma integração. Eu vou trazer um slide e na sequência eu quero trazer ali as interações para que a gente tenta ir debatendo as sugestões de melhorias por bloco, de acordo conforme eu coloquei aqui nos slides. Não precisamos ficar 100% preso ao tema. Se você tiver alguma outra dúvida ou alguma outra dica aí com relação à parte das vendas ou à parte da formação de equipe, fica aberta aqui a estar participando conosco e buscar lembrar de deixar o microfone desligado quando você não estiver participando. Então aqui eu trouxe aqui também uma imagem do celular, que normalmente a maioria acessa pelo celular. Ao tocar aí na tela, vão ter alguns ícones abaixo. Se apertar um vermelho ali no primeiro ícone, você vai sair da chamada, você vai ter que clicar no link novamente para retornar aqui ao nosso encontro. O segundo é o desenho de uma câmera. Quem puder deixar a câmera ligada, acaba sendo interessante para a gente ter um retorno aqui um pouquinho melhor. O terceiro é o desenho do microfone. Então, quando você vier a participar aqui conosco, ao clicar ali, você ativa o seu microfone. Encerrando a sua participação, se você lembrar, tenta desligar o microfone, ou em algumas circunstâncias eu tento desativar por aqui. E o quarto desenho ali é uma mãozinha, que para você ter a interação aqui conosco, basta clicar ali na mãozinha, eu vou recebendo a notificação por aqui, e conforme as pessoas forem clicando ali, eu vou chamando por ordem das pessoas que clicaram primeiro. Conforme eu mencionei, eu vou tentar organizar esse nosso encontro aqui em blocos, então, conforme cada bloco eu for colocando aqui, é interessante que vocês possam dar a sua sugestão e mencionar aquilo que vocês acreditam que pode melhorar, ou se está bom da forma como tem sido feita. E na sequência, eu vou passando os outros slides. Até para que vocês tenham uma noção geral de como vai ser os slides, eu vou passar todos aqui, e na sequência eu retorno do primeiro. Então, vamos lá. O nosso primeiro aqui vai ser com relação ao bloco 1, seria em relação ao dia da semana, que tem sido feito nas segundas-feiras, no horário às 20 horas, e a duração de 55 minutos. Então, no nosso primeiro, eu gostaria de ouvir de vocês se esse horário e esse dia está sendo tranquilo para vocês, se o horário está sendo suficiente ali assim também, se de repente é necessário reduzir um pouquinho mais, ou precisa aumentar um pouquinho mais. Se for aumentar, a gente tenta ver se dá para dar um intervalo ali. Então, é interessante que vocês me dão esse retorno, se esse tempo aí de 55 minutos é suficiente. Quem estiver assistindo depois desse nosso encontro pelo YouTube e puder colocar ali no comentário também as suas sugestões, inclusive desse bloco ou dos próximos blocos também, eu vou ler todos ali, vou procurar responder todos também, e de acordo com as solicitações ali, se eu perceber que for necessário, eu tento, de repente, até mesmo fazer um sistema de votação para que as pessoas que estão participando aqui conosco deem ali a sua opinião em referente àquilo que a gente for levantar. Então, o bloco 1 é em relação ao dia da semana, o horário e a duração. O bloco 2, eu acredito que seria interessante a gente ter uma outra forma de interação, não somente aqui nos encontros, mas pós-encontro, a gente ter alguma forma de compartilhar alguns materiais que, de repente, a gente pesquisa e está relacionado àquele assunto. O grupo do WhatsApp, ele é interessante, porque a grande maioria das pessoas usam, porém,
quando as pessoas entram depois de um tempo, ele perde todas as conversas anteriores. Tem o Telegram, que algumas pessoas gostam, mas infelizmente a maioria das pessoas não tem no aplicativo, ele acaba armazenando ali as histórias antigas e as conversas, mas o sistema de busca dele ali não é tão bom. Mas eu gostaria de ouvir de vocês aí, se vocês conhecem alguma outra plataforma, ou eu criei aquele fórum que eu acabo divulgando em alguns locais, que no fórum ali acaba sendo interessante, mas não sei o que impede as pessoas talvez de estarem participando ali, não sei se é o cadastro, ou não sei se de repente a dificuldade de estar colocando ali algum comentário, mas um fórum, ele acaba sendo interessante, porque as pessoas na pesquisa ali colocam uma palavra-chave, vai estar buscando tudo aquilo que elas estão querendo relacionado àquela palavra, e talvez facilita ali. Um fórum também é bacana, a questão de links, se de repente você conheceu algum vídeo que você gostou e quer compartilhar lá, colocar no fórum acaba sendo interessante, mas se vocês tiverem alguma outra sugestão de algum outro modelo de fórum, me passa depois pelo WhatsApp, ou coloca nos comentários do vídeo aqui no YouTube, que depois eu tento pesquisar para ver se de repente é possível. Na descrição aqui do vídeo depois, eu vou estar colocando o link do fórum que eu cheguei a criar também. Normalmente hoje, ao colocar aí no Google Fórum Amei Cosméticos, normalmente o primeiro link acaba sendo desse fórum. Então, se vocês entrarem lá e tentar ver se tem uma dificuldade grande ali de colocar alguma postagem ou de criar a sua conta, me informa depois que eu tento ver uma alternativa. Não sei se grupo de Facebook talvez poderia ser interessante, que às vezes fica um pouquinho organizado ali em relacionado aos assuntos, e nos comentários as pessoas podem colocar ali algum link, alguma outra coisa. Me informem aí se vocês acham que seria interessante depois, possivelmente, tentar criar um grupo aqui desses nossos encontros, ou até mesmo no Instagram. O problema do Instagram é que nos comentários, mesmo que a pessoa coloque um link, a pessoa não consegue clicar no link. Então, ele tem algumas facilidades, porém algumas outras dificuldades acabam não deixando o Instagram tão interessante. Ou se vocês tiverem alguma outra sugestão aí de como a gente possa estar organizando aí essa nossa interação um pouquinho a mais, além desses nossos encontros aqui, vai ficar aberto aí para que vocês possam ir pensando e de repente vocês tragam aí na sequência. No bloco 3, é em relação à definição dos temas para os nossos treinamentos. Hoje, assim, não é que eu domine todas as áreas, mas eu tento criar alguns assuntos ali relacionados à parte das vendas, à parte de liderança, a parte de autodesenvolvimento, um pouquinho da parte de finanças, mas eu gostaria de saber se vocês teriam alguma outra sugestão aí para que a gente possa estar criando alguns outros temas aleatórios. Não que eu vou conseguir falar sobre todos os temas, mas se de repente tiver outras pessoas aí que dominam alguma área e dê para nós alguma sugestão de como a gente pode criar alguns outros temas, vai ser interessante. No bloco 4, grupos de estudo e sobre marketing digital. Não sei se vocês concordam que talvez um grupo de estudo, de leitura de livros, talvez às vezes ajuda a assimilar um pouco mais, não necessariamente precisasse ser na segunda-feira, a gente poderia tentar ver algum outro dia aí, para de repente, algum horário que seja conveniente para a maioria das pessoas, a gente fazer a leitura dos principais livros ali, talvez ali assim, relacionados ao nosso mercado, o GoPro, Segredos da Mente Milionária, e nas leituras ali a gente tentar ter algum debate ali assim, eu acho que as reflexões de cada um acabam sendo interessante. Então, não sei se não para de imediato agora, mas se futuro vocês acharem interessante aí, vocês comentam que eu tento ir organizando alguma coisa um pouco nesse sentido. E também a questão da parte do marketing digital. Eu sei que o marketing digital ele é uma área muito ampla e assim nem todas as pessoas têm tanto interesse em estar focando no marketing digital, e talvez algumas pessoas aqui querem pegar alguma dica de vendas, alguma dica de formação de equipe, mas se de repente aí as pessoas tiverem essa vontade um pouco melhor ali no marketing digital e tentar criar em algum outro dia da semana e a gente trocar experiências ali sobre como tem sido feito, como tem sido os retornos, como tem sido o investimento, eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais o universo nos traz de volta, e talvez ali assim a gente tentar marcar algum outro dia da semana aí no decorrer do próximo ano, pode ser interessante a gente focar alguma coisa ali relacionada ao marketing digital. O bloco 5, eu gostaria de saber como que vocês poderiam ter algumas sugestões aí para que a gente tentasse trazer mais participantes ao vivo aqui conosco. Por mais que hoje a gente já tenha um número relevante ali, eu acredito que quanto mais pessoas, mais experiências as pessoas podem compartilhar. Igual na própria live do Vitor lá, eu sei que pelo Vitor estar ali conosco, teve uma movimentação maior e ali a gente acabou até estendendo algumas participações um pouco mais. Mas se tem mais pessoas e às vezes ela traz o conteúdo ali conciso, com certeza a gente consegue ter um aprendizado um pouquinho melhor. Hoje, como forma de incentivar assim, as pessoas a estarem participando mais, normalmente a gravação dos encontros eu acabo postando 2 semanas depois, porém, se vocês tiverem algumas outras dicas aí de como a gente pode tentar melhorar aí o número de participantes ao vivo aqui conosco, eu vou agradecer.
O bloco 6 é com relação à participação de pessoas externas, se vocês acreditam que é interessante, às vezes, pegar alguma pessoa do marketing digital, ou talvez ali alguma pessoa específica, um pouquinho mais de vendas, não que vai ser um famosão, que com certeza ele não vai querer vir, mas tem algumas pessoas aí que eu acredito que se de repente a gente entrar em contato e mencionar que a gente tem realizado esses encontros aqui nas segundas-feiras, para que ele possa vir aqui, deixar ali assim, algum do seu conhecimento também. Então, eu gostaria de saber se vocês acham que é interessante ou não ter pessoas externas, ou se vocês conhecem aí também algumas pessoas influentes aí e que de repente possa aceitar o nosso convite de vir participar aqui conosco. Normalmente a maioria deles acabam tendo algum produto para vender, então assim, no final ele vai poder oferecer ali o produto dele, mas se ele vier aqui e trazer algum conhecimento mais específico, pode ser interessante. E no bloco 7 é outras dicas ali aleatórias de melhorias. Então vocês fiquem abertos aí a colocar qualquer tipo de outra sugestão aí que vocês acreditam que realmente sejam interessantes. Então, conforme eu mencionei, está um pouco dividido por blocos, então a gente tenta ler um bloco e as pessoas que puderem ali interagir conosco e mencionar sobre aquele assunto, vai ser interessante. Vai ser interessante. Boa noite às pessoas que estão entrando aí novamente aqui conosco. Então, o nosso bloco 1 é com relação aí aos dias da semana, ao horário e à duração de 55 minutos. Quem puder aí levantar a mão, ao tocar na tela vai ter alguns ícones aí, ao clicar o quarto ícone, eu recebo a notificação por aqui e a gente vai chamando por ordem das pessoas. Então, vamos tentar encerrar o nosso encontro de hoje, porém, se for necessário, a gente tenta aí, se for preciso, estender para a semana seguinte. Somente confirmando aqui, o Mauro levantou a mão, a Márcia levantou a mão, José Pires levantou a mão, Sérgio levantou a mão, deixa eu somente liberar aqui os nossos microfones. Por gentileza, Mauro, pode ativar o microfone, por favor. Boa noite a todos que não estavam mais cedo, para todos que eu já dei boa noite novamente. Bom, aumentar o horário, tá? Eu acho interessante, por quê? Por causa que dá mais respaldo para o pessoal tranquilizar, poder falar e tal, que às vezes fica o pessoal querendo falar e o prazo vai ficando curto. Só eu acho que tem que, no começo, Ibrahim, meio que limitar, explicar a todos, ó, todos têm o direito de falar o quanto for necessário, mas tentem ser sucintos, porque eu sou de falar bastante, tem outros aqui na live, até o próprio Ibrahim aí, às vezes a gente se estende, né, porque a gente quer passar rápido, às vezes, as coisas, e não dá tempo, às vezes eu estou lá embaixo na portaria, não consigo passar tudo, aí tem que ser no momento rápido, aquela coisa assim. Então, limitar o pessoal por um determinado tempo, ó, no máximo uns 5 minutos que você vai ocupar abordando esse assunto ou fazendo a sua fala para dar espaço para todos. Mas seria interessante aumentar um pouquinho o tempo, ou então uma outra sugestão também, colocar a live, ela tem um período de, vamos dizer, de 1 hora, tá? A partir das 8, mas ela pode se estender para quem quiser ficar. Porque aí, claro, aí eu vou entrar dentro do teu limite também, né, Ibrahim? Eu não sei se tu vai ter essa disponibilidade de ficar a mais, mas tu tendo essa disponibilidade, o pessoal quiser ficar, porque muitas vezes é lá no finalzinho que a gente consegue, já se passou por todos os assuntos e é lá, às vezes, aconteceu uma vez tu desligar a câmera e aí surgiu aquela conversa e tal, que ficou mais produtiva, talvez, ou mais interessante do que quando estava sendo gravado. Então, eu acho que essa sugestão, essa parte da minha parte, claro, cada um tem a sua, mas eu acho que é interessante aumentar um pouquinho, né? E controlando para não falar, ó, falta 5 minutos e tal, quando chegar, aliás, controlando para falar, para avisar, ó, agora, às 9 horas, se encerra o tempo limite, quem quiser ficar, a gente vai estender um pouquinho a mais, não muito, mas vamos estender um pouquinho a mais para dar tempo de todos falarem. Acho que é isso. Legal. E com relação ao dia da semana e o horário, tá interessante para você também, né? Tá, para mim não tem problema. No meu caso, eu vendo no meu caso. Legal, não tem problema, beleza. por causa que um dia sim, um dia não, estou lá, mas eu acho que segunda também é interessante para o próximo projeto que tu quer, que tu deu ali para as próximas planilhas que tu mostrou, que é, de repente, fazer outros projetos em outros dias da semana. Então, a live principal na segunda, e aí os outros temas podem ser abordados na semana e, de repente, trazer alguma coisa que ficou faltando, que se acrescentou nessa live da segunda, trazer para o restante da semana. Legal.
Beleza, Mauro. Obrigado pela participação, pela contribuição. Se for necessário, às vezes eu tento me estender um pouquinho mais ali assim também. Eu não sei como são assim, a maioria dos outros estados. Eu sei que cada estado tem um costume um pouquinho diferente. Alguns estados acabam só almoçando, acabam no jantando. Às vezes à noite comem somente um lanche ali, assim, alguma coisa. Eu sou paulista aqui, normalmente assim, eu fui criado assim, no costume de almoçar e jantar. O meu horário de janta aqui, normalmente, ele é por volta das 20 horas. Então, assim, hoje, assim, nos encontros, eu acabo deixando para jantar às 9 horas, porque eu não consigo comer antes. Eu já tentei comer um pouquinho antes ali e não consegui. Mas eu não tento estender tanto, às vezes, alguns encontros por conta disso. Eu tenho que jantar e ainda dá tempo de eu conseguir fazer a digestão e ir deitar. Mas dependendo como for, eu tento ver se de repente a gente começa um pouquinho mais cedo, se for necessário, ou se for necessário, talvez eu ainda consigo estender um pouquinho mais para poder me alimentar realmente ali depois de umas 9h30, umas 9 e pouquinho ali assim. Mas assim, gente, que outras pessoas que estiverem ouvindo aqui conosco, que trazerem ali assim alguma outra alternativa, assim, não é porque o Mauro foi o primeiro, assim, é interessante a gente ouvir se de repente é interessante a gente manter dessa forma mesmo, ou se de repente mantendo em 1 hora as pessoas vão ter aquele cuidado de talvez falar um pouco mais preciso também, mas igual o Mauro falou, às vezes, talvez numa emergência, dependendo como for no final, a gente tentar se estender um pouquinho pode ser interessante, mas quanto mais opiniões aí, sugestões a gente tiver, seria bem-vindo. Na sequência, a Márcia levantou a mão, José Pires e o Sérgio Nogueira. Pode ativar o microfone, por gentileza, Márcia. Ao tocar na tela, vai ter o terceiro ícone, e aí você clica na mãozinha, Aí, ativou. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Márcia. Quanto à questão do tempo também, né? Eu também acho interessante ter um pouquinho mais de tempo, mas isso vai variar muito dependendo do assunto, né, que é abordado. Tem assuntos que vão se estender bem mais e tem assuntos que não tanto. Então, eu acho que o tempo vai variar muito de acordo com o assunto que vai ser debatido, né? Quanto aos dias e horários, para mim é indiferente também, porque como eu trabalho à noite, então eu só vou conseguir acompanhar a live uma semana sim, uma semana não, uma semana sim, outra semana não. Então é indiferente para mim quanto ao horário e ao dia, para mim é tranquilo, né? E só a questão do tempo mesmo, eu acho que é mais em relação ao assunto, né? Que tem assuntos que vai se estender bem mais e outros não. Legal. Perfeito, Márcia. Obrigado pela contribuição, por deixar aqui conosco a sua sugestão. Somente lembrando também, não que eu estou sendo contra sem estender mais, não, tá? Mas dependendo do assunto, igual a gente já aconteceu, aí se for necessário, a gente tenta levar para um segundo dia da semana também, assim, na semana seguinte, que às vezes realmente vai ter temas que, mesmo num dia só, vai ficar difícil. Igual a gente teve da Corrida dos Ratos, eu pensei que ia terminar no segundo e acabou precisando se estender para o terceiro. Então, assim, a gente tenta estender, assim, de repente, se for preciso aí um pouquinho mais, mas dependendo do assunto e a gente perceber que tem conteúdo para ser gerado um novo encontro, a gente tenta trazer no encontro seguinte sobre aquele assunto também. Na sequência temos José Pires, Sérgio Nogueira, o Leandro e o Gilmar Cardoso. E Pode até falar, mesmo se alguém quiser sugerir algum assunto, né, que não foi falado ou que acha interessante, né, também poderia, né? Sim, até de um outro slide lá que eu coloquei lá, que vai ser na sequência aqui agora, que a gente vai talvez falar sobre a definição dos temas, aí a gente tenta falar um pouquinho mais específico desse. Mas obrigado mesmo, Márcia. Vamos lá, José Pires, pode ativar o microfone, por gentileza? Boa noite. Boa noite. Tudo na paz com todos. Tudo em paz. Pessoal, isso aí realmente esse tema de hoje estava se fazia necessário, né? Porque a gente precisava começar a dar uma diretriz aí no Amei Conecta. Já é um sistema bom demais, né? A gente sabe que o interessante aqui é que não é o sistema do Embraer, né? É da MEI. E a gente tem que unir força aqui mesmo para a gente tentar encontrar melhorias, porque a gente sabe que nós trabalhamos com marketing, né? Marketing é propaganda, é visualidade, é aparecer mesmo, e a gente tem que fazer tudo para... Ninguém vai ficar escondido aí, todo mundo tem que saber da MEI, então a gente tem que começar a fazer isso mesmo. E os pontos que o Brian deixou aí, para a gente sugerir, a questão do horário, também acho que a unanimidade, eu acho que vai ser, né? A questão de se estender um pouquinho mais, né? E o Mauro tocou aí no ponto aí
mas as pessoas têm que se ater à questão do tempo próprio, né? Tem que ter o bom senso aí de não roubar, entre aspas, o tempo das pessoas, né? Porque fez o comentário, enfim, todo mundo tem que ter aí o reloginho aí. Eu anotei aqui também a questão de outros pontos que o Ibrahim destrinchou aí, né? Para ampliar aí essa questão do Amei Conecta, eu acharia interessante criar um grupo do Facebook, né? Ô, José, esse ponto a gente só tenta trazer nos próximos slides, porque aí você volta novamente quando eu trouxer o outro slide. Isso é só do horário. Desse aqui é só a questão do dia do horário, eu vou passando os outros slides ali e as pessoas vão contribuindo ali só para ficar uma coisa mais separada, então. Eu vou só fazer esse comentário aqui, daqui um instantinho, eu não vou permanecer até o final, porque eu vou buscar minha mãe ali. Então, então perfeito. Então, nesse caso, pode falar, então. Aqui é para ter bom, porque eu vou deixar só minha opinião. O horário estender e o dia da semana, eu acho também interessante manter a segunda-feira, né? O horário das 20 horas. Tá. Né? Então, são esses dois pontos, né? E com relação às interações que você ia falar, você acha que o grupo do Facebook ele acaba sendo interessante ou não? Muito, muito interessante. O grupo no Face? Sim, muito interessante, porque a gente sabe que toda ferramenta que a gente utilizar para expandir é válido, né? O grupo do Facebook é interessante, sim. Eu acho interessante. Tá jóia, então, José Pires. Obrigado aí realmente pela participação. Se você puder contribuir depois na sequência, aí, se não estiver saindo ainda, vai ser bem-vindo, mas se você precisar sair também, agradeço aí realmente aí a sua contribuição e a sua participação aqui conosco. Na sequência... Se eu desaparecer aqui é porque eu... Tá jóia, sem problema, mas obrigado mesmo. Um abraço. Abraço. Na sequência temos o Sérgio, o Leandro e o Gilmar. E é igual o próprio José Pires mencionou, viu, gente? Não é um programa do Ibrahim, não. Assim, hoje, assim, eu realmente, assim, eu tô aqui mais como mediador, realmente, mas quanto mais sugestão a gente fizer e quanto mais a gente conseguir fazer isso crescer, eu acredito que todo mundo cresce, que a gente acaba ampliando nosso conhecimento e acaba ali realmente ali melhorando os nossos resultados e faz com que a gente ajude a melhorar o resultado das outras pessoas também. Boa noite a quem está chegando aqui conosco. Hoje é o nosso tema de melhorias aqui para o nosso treinamento. Sérgio, pode ativar o microfone, por gentileza? Boa noite a todos. Boa noite. Mas eu queria falar que, de repente, o dia que pudesse focar aí, que eu sou melhor nas vendas para cadastro, não sou tão bom igual vender. Que eu queria um dia assim explicasse mais sobre cadastro, que eu queria melhorar sobre cadastro, que eu queria ter mais gente na rede. Legal, perfeitos. Talvez, Sérgio, assim, vai ser até um pouquinho mais interessante depois na parte da definição dos temas ali, mas eu acho que também é uma dificuldade de outras pessoas essa parte do cadastro também, e a gente tenta ver se consegue estar colocando algo nesse sentido aí na sequência também. Mas obrigado mesmo pela participação, então. Eu consegui vender um perfume hidratante agora. É isso aí, ó. Mesmo no treinamento já vende, é bacana, parabéns. Na sequência, o Leandro Reis, pode ativar o microfone, por gentileza, Leandro? Boa noite para todos e para todos. Eu concordo com o que foi falado aí, do horário, vamos aumentar um pouco o horário. Também eu mesmo vou me cortar nas pronunciações quando estiver no horário certinho, para não interromper o horário. E o dia, segunda-feira é bom também, deixar na segunda-feira. Mas se for prolongar para outro dia, bom também. Era só isso mesmo. Legal, Leandro. Obrigado pela participação e por contribuir aqui conosco. Por último, agora nesse tema aqui ainda, o nosso Gilmar, o nosso amigo Gilmar. Pode ativar o microfone, Gilmar. Boa noite a todos. Boa noite. Então, da minha opinião também aqui, mais ou menos dentro da área daquilo que o Mauro falou aí, tá? Para mim, segunda-feira é um dia perfeito, tá? É um dia perfeito a segunda-feira. Quanto ao horário, das 8 às 9 horas, perfeito também, claro, como o Mauro falou ali, não que tu tenha que fazer, porque tu também tem aquele teu problema de jantar, tu janta depois e tal, né? A gente também tem que entender o teu lado, né, Ibrahim? Mas se estender um pouquinho naqueles dias que tiver um conteúdo mais forte, mais prolongado, né, que tem muitas pessoas que às vezes têm muitas opiniões importantes e às vezes deixam de, né? É importante. E é importante, muito importante, Mauro, se puder, claro, como o Mauro falou, Ibrahim, todo mundo falar é bom, quanto mais opinião, né, sempre vai ser melhor, com certeza, né? Quanto mais opinião, mais opiniões a gente tem para somar.
mas limitar um pouco, né? Por exemplo, eu como presidente, eu ali fui falar com o presidente, mas eu quase que atropelei de tão rápido que eu fui falar para me poder aproveitar, falar tudo que queria e para também deixar o espaço para os outros, porque quando eu estou falando, eu estou pensando nos colegas que também querem dar sua opinião. Então, se tu puder, assim, sei lá, estudar um tempo, sei lá, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, dependendo né, do assunto, né? Que eu acharia que seria bom, fazer um controle, porque às vezes não que a gente não queira, mas tem pessoas que às vezes falam 15 minutos, e 15 minutos ele, né, eu sei que a gente tem vontade de falar meia hora, uma hora, né, Mauro? A vontade da gente é falar a palestra inteira, na verdade, mas a gente sabe que todo mundo tem a sua opinião, né? A gente tem que respeitar a opinião dos outros também, né? Então, para mim, seria mais ou menos nessa linha, essa seria a minha opinião, certo? Legal, Gilmar. Obrigado aí pela participação, pela contribuição. É isso aí. Então, assim, não é que eu não vá seguir assim, esses conselhos, eu vou tentar me adaptar realmente ali assim. Se de repente, se for um pouquinho mais cedo, eu tento de repente comer um pouquinho mais cedo para que fique mais tranquilo ali assim, mas é isso. Então, assim, o legal desse retorno é perceber quando que dá para ter essa interação e quando tem essa necessidade, talvez, de realmente ele se estender um pouquinho mais. Igual o próprio Mauro mencionou, a gente fala que é 1 hora, mas que pode acontecer de se estender e a pessoa, se precisar sair antes, que eu sei que uma ou outra pessoa também acaba tendo aquele controle, aquele limite ali de 1 hora também. O Sérgio levantou a mão, pode ativar o microfone ainda, Sérgio? Não, eu ia falar para atender que eu estou no trabalho, aí eu, de repente, se começasse assim, 10 para 7, se o Maurício concordasse. Que às vezes o pessoal começa, mas talvez o que eu vou tentar fazer, para não estender um pouquinho mais, é começar quase às 8 horas em ponto. Então eu vou tentar mandar o link um pouquinho mais cedo, até verificando isso, e começando às 8 horas em ponto, e quem puder entrar um pouquinho antes, para mim ir abastecendo a lista aqui, para mim depois criar as salas VIPs ali, então as pessoas tentar entrar antes das 8, mas eu vou tentar, ao invés de começar às 8h05, aí a partir dos próximos, possivelmente, tentar começar às 8 horas em pontos, para ter até um tempinho maior ali nesses 5 minutos também de entrada também, mas aí eu tento compartilhar o link um pouquinho antes também, Sérgio. Uns 10 minutos antes. Tá bom? Obrigado, beleza, mas obrigado por contribuir. O nosso próximo tema, o nosso próximo bloco aqui, gente, é com relação a outras formas de interação. Aí eu mencionei aqui que o grupo de WhatsApp, às vezes, infelizmente, algumas pessoas, se a gente coloca lá um grupo, as pessoas vão entrar lá só para tentar pegar o nome, o número das pessoas e ficar ali aliciando para alguma coisa. E o problema do grupo do WhatsApp é que, assim, as pessoas que vão entrando novos, elas perdem todo o histórico de conversa. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma outra sugestão aí, além do fórum, se vocês acreditam que talvez, igual o José Pires mencionou, o grupo do Facebook pode ser uma outra alternativa para a gente tentar gerar uma outra interação ali, ou vocês conhecem alguma outra plataforma ou algum outro mecanismo aí que a gente consiga ter uma interação e que o histórico não se perca, que de repente a gente compartilhe algum material lá que fique lá para que as pessoas, ao pesquisar, conseguem ver de uma forma melhor. Então, quem puder aí agora, sobre esse bloco aí, assim, trazer alguma outra alternativa ou alguma outra sugestão de como que a gente pode estar tentando criar essa interação um pouquinho melhor após os nossos encontros, vai ser bem-vindo. José Pires levantou a mão, se outra pessoa aí puder aí estar ativando a mãozinha e estar contribuindo aqui conosco, vai ser bem-vindo. Pode ativar o microfone, José Pires. É como eu falei, né? A questão assim, eu acredito que não adianta também a gente querer criar várias formas de comunicação, expandir muito. Eu acredito que o grupo do Facebook seria o ponto de partida ideal, entendeu? É um grupo aberto, lógico, né? E é isso, né? Basicamente isso. Eu acredito que teria outras plataformas de divulgação, mas, assim, como a gente lida com pessoas que não muito... o Ibrahim citou aí a questão do Telegram, né? Mas o Telegram é muito bom, mas a gente sabe que as pessoas não interagem muito, né? Então, eu acredito que nesse momento, para a MEI Conecta, seria bacana criar o grupo do Facebook. E aí a gente teria discussão lá dentro, né? Muitas coisas. A gente sabe que um grupo do Facebook é bem bacana. Então, acho que nesse momento, o ponto de partida para ampliar aí o MEI Conecta seria... Porque o grupo de WhatsApp realmente não... eu acho que o que mais peca na questão do grupo de WhatsApp é isso aí que o Ibrahim falou, né? As pessoas ficam aliciando, né? Vai lá pescar lá o númerozinho e tal, e fica aquela
Então, eu acredito que nesse momento seria bacana mesmo o grupo do Facebook, que a gente pode compartilhar muito material pelo Facebook, né? Vídeo, livros, muita coisa, né? Pode colocar link de vídeo, muita coisa. Então, fica bem bacana o grupo do Facebook para a gente, nesse momento, para a gente conseguir dar uma ampliada aí. Legal, José Pires. Obrigado por compartilhar conosco novamente. Inclusive, quem estiver assistindo a gravação aí pelo YouTube também depois, se puder deixar nos comentários aí assim, não que isso vai ser tudo implantado de imediato assim, a gente vai tentar estudar aí as melhores alternativas. Se de repente você estiver assistindo a gravação e puder deixar uma outra contribuição aí nos comentários também, eu vou agradecer bastante. Na sequência, a Márcia levantou a mão e o Mauro levantou a mão também. Pode ativar o microfone, Márcia, por gentileza. Quanto ao fórum que tu falou, eu realmente não sei o que é, eu desconheço. Mas assim, por exemplo, aqui mesmo na live, né? Pelo que eu percebo, são poucas pessoas que participam, né? É um número bem reduzido. Então, assim, não adianta. São 8h42. Acho que tá cortando o seu microfone, Márcia. Eu acho que entrou. Escutou agora? Tenta ativar. Acho que agora voltou. Tá, é que entrou uma mensagem aqui por isso. Foi. Como eu estava dizendo, aqui mesmo na live, são sempre as mesmas pessoas que participam, né? São sempre as mesmas pessoas que falam e tal. Então, não adianta ficar criando várias coisas, sendo que ninguém participa. Né? Por exemplo, a comunidade do Facebook, eu sou uma que eu participo de várias comunidades e eu nem entro para ler. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou mais Instagram e WhatsApp, né? Outras coisas eu não entro. No Telegram também, eu tenho vários grupos lá, que tem lá mais de 5.000 mensagens que eu nem leio. Então, assim, eu acho que muitas coisas acaba que ninguém participando, né? Minha opinião Verdade, Márcia. Perfeito, é isso, assim. Até para que você consiga entender um pouquinho mais sobre a questão do fórum, deixa eu somente compartilhar aqui agora a tela, para que você consiga ver a guia. Assim, normalmente, assim, de alguns outros assuntos que eu estava relacionado, assim, que eu gostava de pesquisar, normalmente eu percebi que sempre tinha um fórum, e dentro de um fórum, às vezes as pessoas conseguem colocar alguns temas que fica um pouquinho mais fácil de visualizar. Então, esse fórum que eu criei é forum.ameivocevaiamar.com.br. Mas, igual eu falei, se você colocar no Google, lá normalmente, Fórum Amei Cosméticos, como nenhuma outra pessoa tinha criado, normalmente o primeiro link que vai aparecer ali é o meu. Então, assim, aqui eu coloquei, por exemplo, principais materiais da Amei Cosméticos para baixar. Como se tornar um empreendedor de sucesso com a Amei Cosméticos. Dicas de vídeos e materiais sobre empreendedorismo. Aí, quando a pessoa clica aqui, ela tem a facilidade de colocar ali, criar a conta dela, inscrever-se aqui, ela vai colocar o e-mail e um login, e depois, se ela põe para salvar no Google Chrome ali, fica fácil dela entrar, e se de repente ela vem aqui, assistiu algum vídeo e quiser comentar algum outro vídeo aqui, algum link, isso aqui vai ficar armazenado sempre para qualquer outra pessoa que vier futuramente, vir aqui, ver esse tema aqui assim, clicar e ir vendo o assunto ali por baixo. Então, assim, ele é um pouquinho mais fácil aqui, porque tem o tema pesquisar aqui, ó. Se eu quiser colocar pesquisar aqui marketing digital, tudo que nos outros temas aqui tiver sobre marketing digital, ele vai aparecer ali e a pessoa pode ler um pouco sobre aquele assunto. Então, assim, o fórum, ele fica um pouquinho mais organizado e as pessoas conseguem ali, através de criando a sua conta, ir compartilhando também alguns materiais, alguns links. Então, assim, é uma outra forma também de interagir. Não que precisa ser somente pelo fórum, pelo grupo do Facebook, eu acho que ele não vai ficar tão organizado. Então, assim, é tudo uma questão de teste, da gente tentar fazer lá um teste de criar um grupo, ir colocando alguns temas, ir vendo se as pessoas vão tendo uma interação. Não que eu sei que todo mundo não vai interagir, disso eu sei, mas eu também já acreditei bastante no Telegram no começo. Eu até tinha gravado um vídeo lá mencionando de algumas vantagens que era o Telegram, mas é aquilo, você acaba participando de alguns grupos e depois você acaba percebendo que assim, não é nada relevante, você deixa de abrir o aplicativo, porque quando você abre, vem diversos spams. Então é essa dificuldade que às vezes talvez alguma outra plataforma acaba gerando, mas era somente uma forma de tentar entender como que a gente poderia ter uma interação um pouquinho maior mesmo. Poderia, assim, que nem falou da dicas de livro, dicas de alguma coisa, né? Poderia ter um outro WhatsApp, como é que eu posso explicar? O outro WhatsApp, tipo assim, Portal Amei, onde vai estar lá dicas de livro, mas não todo mundo publicar, entendeu? Restrito a algumas pessoas só publicarem coisas ali, entende? Então, Márcio, o problema do WhatsApp é que ele não registra as pessoas que vão entrando depois, elas não conseguem acessar as conversas antigas. Então, desse detalhe.
tem essa dificuldade do WhatsApp por conta disso. Porque se fosse igual o Telegram, que ele armazena as coisas antigas, então, assim, a gente poderia limitar como se fosse um grupo somente para os administradores irem postando ali conteúdos relevantes. Mas o problema é que depois que as pessoas vão entrando no WhatsApp, eles acabam perdendo esse conteúdo que já foi publicado antes. Então, acaba ficando um pouco defasado nessa questão. Mas a gente tenta depois aí, outras pessoas comentarem aí no YouTube aí, talvez, a gente tenta ver alguma alternativa aí de ter uma interação e das pessoas poderem deixar a sua contribuição e a gente organizar isso de uma forma melhor. Mas, obrigado. Porque até mesmo no YouTube eu acho, às vezes, coisas muito... que o problema é que é assim, ó, quando é coisas muito longas, ninguém para olhar e nem para ler, nem para assistir. Então, eu acho que é meio perda de tempo colocar, sabe? Exato. Porque tudo que demanda muito tempo para se ler ou para a gente escutar, são pouquíssimas as pessoas que ficam ali escutando. Então, já não acho que não vale muito a pena, né? Verdade, acaba limitando realmente ali assim, e acaba não sendo interessante. Mas é isso. Obrigado, Márcia, realmente aí pela contribuição e pela participação novamente aqui conosco. Mauro, pode ativar o microfone, por gentileza? Tá desativado ainda, Mauro, o microfone. Vamos lá, já que ninguém me xinga, deixa eu me xingar a mim mesmo. O problema é o seguinte, eu sou da geração A, eu não sou da Y, da X, da Z, eu sou da A lá. Então, o que acontece? Às vezes a mídia social, ela passa tão batida para nós que a gente vai lá no Facebook de vez em quando, a gente vai lá no Instagram de vez em quando. Já não é o caso da Márcia, que está muito inteirada, isso e outras gerações que estão mais inteiradas. O WhatsApp, ele é vantajoso, sim. Por quê? Por causa que é a praticidade. Então, eu acho que o grupo de WhatsApp, ele é bacana, só que tem aí o efeito colateral também, que são os pescadores que vêm buscar a gente, né? Mas eu acho que ainda dá para se acreditar e, pelo menos, ter o WhatsApp como base, de repente, duplar as coisas que são colocadas no WhatsApp, duplar no Telegram, né? Que aí vai ficar gravado, se sana esse problema de que o WhatsApp não fica gravado, como você falou, né, para quem chega depois. E eu acho que o grupo de Facebook ele ainda é interessante também para aqueles que têm maior interesse, que é como a Márcia disse, ela está no grupo lá, tu também está no meu grupo lá, eu botei para todos, vamos lá, gente, tal, metade não, 3, 4 pessoas estão aqui. Quem tem interesse faz, quem não tem interesse depois vai vir me perguntar. Já vieram me perguntar se vai ter reajuste dos preços, se vai ter, como é que vai sair os perfumes árabes. Eu digo, não sei. Como tu não sabe? Eu digo, tá lá na live, vai lá ver. E já te digo, tá no final da live, tu vai ter que ver toda ela para saber. Aí a pessoa diz, mas eu fui no final da live e não vi. Eu digo, então deve estar no meio, eu não me lembro onde é que foi. Sabe, infelizmente as pessoas querem tudo comida e mastigado. E aí é o grande problema as pessoas querem evoluir na AMEI sem fazer esforço, né? Eu tive uma pessoa que chegou hoje aqui que queria um consignado. Então as pessoas não entendem às vezes que o ganhar, o chegar hoje, eu estou há 5 anos na AMEI, hoje eu tenho uma estrutura de pontos de apoio. Como eu digo, eu comecei com uma caixa de sapato com 10 perfumes, mas já chega cara aqui querendo botar um ponto de apoio de 2.000, 3.000, né? Então, eu acho que assim, dá para buscar as plataformas, tá? Achar soluções, como tu disse, vai surgir pessoas que talvez tenham um conhecimento maior, mas mantém, e quem quiser correr junto, vem junto, sabe? Até nesse sentido da live aqui, ó, eu te agradeço totalmente, nós já estamos, acho que há 2 anos quase com as lives, e mesmo assim ainda tem pessoas que não valorizam, não entenderam o valor que essa live tem. Porque todo dia eu pego uma live, vou lá, dou uma olhada, isso aqui foi lá 2 anos atrás, foi 1 ano atrás, essa dica aqui passou batida, eu não vi. Então, eu acho que não é o canal que está se levando a informação, são as pessoas que não estão aproveitando, às vezes, a interação que a gente tem aqui, né? Mas eu acho que o Facebook vai ser interessante nesse sentido, de repente fica gravado lá, dá para interagir, como diz o José, com mais outros assuntos, deixar material, deixar quantidade de materiais, e até, de repente, surge interesse de quem nunca viu a AMEI, ou quem nunca conheceu, acessar esse Facebook e descobrir a AMEI.
e vir fazer contato conosco. Né? Muito legal. Bacana, Mauro. Obrigado por contribuir conosco aqui. Vou tentar pensar nessa alternativa aí também. Vou tentar ver, talvez, alguma forma dessa possibilidade do WhatsApp com o Telegram, talvez fazer uma publicação ali simultânea, mas talvez como alternativa de imediato para o início do próximo ano, a gente tenta ver pelo grupo do Facebook para ver como que vai ser ali a interação e se de repente ali a gente acaba já deixando um único local já os históricos e alguns assuntos relacionados ali assim, a gente vai tentando avaliar ali qual é a melhor alternativa e provavelmente aí no decorrer do próximo semestre aí, a gente tenta trazer ali assim algum outro tema relacionado aí a essas dicas de melhorias, a gente tenta verificar o que talvez não foi feito e o que talvez poderia ter sido feito para melhorar, mas obrigado mesmo. Na sequência, José Pires levantou a mão, na sequência, José Roberto levantou a mão também. Pode ativar o microfone, José Pires. Só para reforçar o assunto, né? A Márcia comentou que coloca lá um conteúdo e muitas vezes as pessoas não leem e aquela coisa toda. Mas, assim, a gente sabe que esse negócio aqui, ele vai filtrar as pessoas, né? A gente sabe que é igual lá na área de membros lá que eu criei para a equipe, o Ibrahim até divulgou aí, tem um vídeo lá de um treinamento que o palestrante fala, aí ele no final ele fecha falando assim, pessoal, aí mostra o rio Amazonas, lá na pedra, numa rochazinha, gotejando e tal, ele fala assim, ó, esse negócio aqui é como isso aqui, é o rio, ele tá nascendo aqui, ó, tal. Aí no meio do caminho ele vai aqui, até aqui tá as pedras. Você acha que o rio vai falar com as pedras? Pedra, porque você está no meio do meu caminho, sai do caminho. Não, ele vai desviar e vai seguir o curso dele, e pererê, tarará. Aí mostra no final o mar, o oceano, né? Aquele oceano bonito. Pois é, nós vamos desaguar aqui. Então, o nosso negócio é assim, pessoal. A prova disso é que quem está aqui está comprometido, né? Está mostrando comprometimento. Quando a gente divulga para as pessoas para vir, né? Para o Amigo Conecta, as pessoas não vêm. Mas, enfim... Mas esse é o filtro. E a nossa missão é essa mesmo, é ir buscando as pessoas e filtrando. E o Mauro falou aí a questão do que as pessoas querem tudo mastigado, e realmente a gente sabe disso. Mas a gente está aqui justamente para achar o verdadeiro líder, ele vai achar solução, né? As pessoas criam problemas, a gente acha solução. Então, vamos lá. Legal, bacana. Obrigado aí novamente pela contribuição. José Roberto Damasceno, pode ativar o microfone, por gentileza. Ao tocar aí na tela, acho que é o terceiro ícone que eu desenho no microfone. Aí você tem que apertar ele para ativar. Ele está desativado ainda, o microfone. Se você não apertar, ele não consegue ativar. Ah, ativou. Desculpa. Boa noite. Eu gostaria de dar boa noite a todos, né? É uma satisfação estar na equipe e como eu comentei com o Ibrahim, eu sou assim meio dinossauro, né, para esse tipo de... que é a primeira vez que eu participo de uma comunidade e tudo que eu estou ouvindo aí dos novos colegas é interessante porque é como a senhora aí comentou, né? O interesse em buscar o conhecimento é de cada um, né? Se a pessoa quer evoluir, quer crescer, mas eu também não posso falar muita coisa que eu não tenho tanta experiência como vocês que já estão há algum tempo. Eu estou em início de carreira, mas trazendo de outras empresas que eu já participei, mas esse canal e provavelmente talvez o Facebook ou até no caso o WhatsApp seria interessante, né? Para mim é a segunda participação. Eu estou amando ouvir cada um, né, de várias partes do Brasil, né? É interessante e eu acredito que esse canal aqui deve ser realmente bem apreciado, né? Eu não tive outras oportunidades dessa forma em outras empresas. Estou tendo aqui, né? Então,
Mas o dia, que nem falar a questão que falou do dia, do horário, eu para mim, estou satisfeito, né? A única coisa que eu posso dizer é que eu só estou aprendendo mais e mais, né? Mas essa participação através da live e o que cada um passa, às vezes parece que não, mas eu me apego muito a detalhes, que nem o José, o Mauro, a Márcia, o Sérgio falou aí, e o Ibrahim, então eu vou pegando cada coisa, vou fazendo as minhas anotações e só vou agregando. Para mim isso é muito importante. Agora, se tiver outro canal, podem ter certeza, eu vou estar junto com vocês. Até eu vou pesquisar essa questão do fórum aí, né? No início da atividade, eu conversei bastante com o Ibrahim quando ele falou, ó, vou convidar você, né? Eu fiquei satisfeito. Então, da minha participação por início, eu só tenho que elogiar e agradecer pelos feedbacks que os colegas aí estão passando, que agrega mais e mais conhecimento. Obrigado aí pela participação. Legal, José Roberto. Obrigado aí pela participação, por estar expondo aqui a sua opinião. E eu também sou eternamente grato aí às outras pessoas que estão contribuindo aqui conosco. Igual eu falo assim, por mais que eu esteja aqui como mediador, cada semana eu apego um pouquinho mais, eu prendo uma dica com cada pessoa que fala aqui assim, eu tento compartilhar aquilo que eu vou aprendendo, mas é um aprendizado contínuo e assim, eu sou grato realmente a todas essas lideranças que estão aqui conosco realmente, e eu espero que você possa aí aproveitar desse conhecimento que as pessoas estão compartilhando aí nos próximos encontros também, e que você consiga ir, mesmo estando no início aí, já tendo aí pensamentos altos aí de conseguir grandes coisas aqui com a Amei Cosméticos também. Mas obrigado aí pela participação, pela dedicação. Aí você percebeu que são poucas as pessoas que assim já começam na empresa e já participam dos treinamentos, e aí você já percebe como você já é uma pessoa diferenciada. Mas obrigado realmente aí pela participação e grato aí realmente a gente pelas contribuições das pessoas. Então é isso, gente. Na sequência, o nosso próximo tema, que a gente colocou aqui como bloco, é as definições para os temas dos próximos treinamentos. Igual eu falei, assim, não é que qualquer tema que as pessoas vierem a falar, eu vou conseguir falar sobre aquilo, mas eu gostaria de saber se vocês teriam alguma outra sugestão de como que a gente poderia estar elaborando o tema. Talvez, nas próximas semanas, tendo o grupo do Facebook ali, a gente colocando algumas alternativas ali, a gente consegue ter essa interação, que aí vai ser uma alternativa de ajudar nessa definição dos temas também, quando ele já for criado. Mas, além disso, eu gostaria de saber se vocês teriam alguma outra sugestão de como que poderiam aí a gente tentar definir esses temas dos treinamentos também. Se de repente ninguém aqui da sala quiser falar, mas pelo YouTube aí, quem estiver assistindo a gravação, quiser deixar a sua contribuição aí também assim, fica bem-vinda também. Mas se alguém aqui da sala quiser mencionar alguma outra sugestão aí com relação a como a gente pode tentar organizar esse tema, ou como a gente consegue fazer algum sistema de votação, se desejar, levanta a mão. Se não, a gente passa aí para o próximo bloco também. José Pires levantou a mão, pode ativar o microfone, José Pires. Definição de temas, né, para os treinamentos. Eu tinha até, no início, até tinha comentado aqui na sala que a gente deveria justamente fazer isso, né? Escalar aí uns temas. Agora só fica a questão se vai dar para... Porque, assim, o Amei Conecta fica na segunda-feira. Digamos que a gente tem um tema aí de formação de equipe, né? A gente poderia tirar um período de um mês para a gente bater nesse tema, né? Período de um mês de encontro aí, 4 encontros, 5, não sei, a gente batia nesse tema. No outro mês seria vendas, né? Porque tem muitos temas para a gente discutir, né? Domínio pessoal, persuasão, essas coisas todas. Então, eu acredito que, a princípio, o tema que a gente deveria trazer de início seria sobre os produtos da MEI, né? A gente deveria trazer, aí fazer um contemplar, para a gente destrinchar aí a questão da nossa linha de produtos, né? Porque, às vezes, a gente bate muito em cima dos perfumes, né? A gente sabe que é o carro-chefe, lógico, mas a gente não pode esquecer que a MEI ela é uma linha que está crescendo bastante e se faz necessário a gente fazer essa divulgação. Então, eu acho que, a princípio, seria interessante a gente trazer
a linha da MEI, né? Para a gente estar deixando aí a linha da MEI. Legal. Obrigado, José Pires. É igual eu falo assim, o interessante da gente ter uma interação é que às vezes nem todo mundo consegue deixar a sua opinião aqui conosco, às vezes por um receio, alguma outra coisa, e às vezes a gente levando para alguma outra interação, se fosse para um fórum, ou até mesmo um grupo de Facebook, a gente conseguiria ali, através de uma postagem, tentar realmente ali, assim, sanar aquela dúvida ali com aquela pessoa. Gente, parece que não, mas já bateu quase o nosso horário aqui assim, então não sei se a gente vai tentar se estender até o final, ou se a gente deixa para continuar esse nosso tema aqui para o próximo encontro. O Sérgio Nogueira levantou a mão, pode ativar o microfone, Sérgio? Não, a sugestão minha é que no próximo ano que tenta assim que o Vitor Danta mais vezes participar. E outra coisa, ter prioridade para quem sempre está, não só quem aparecer no dia que ele vem na live, ficar falando igual papagaio e depois some da live. Perfeito, Sérgio. Normalmente, assim, para esse encontro aqui, assim, eu tentei agir um pouquinho dessa forma, assim, para aquelas pessoas que entram antes aqui no nosso encontro, eu tenho uma planilha no Excel que eu vou colocar o nome das pessoas ali assim. Então, eu coloquei uma sala VIP para essas pessoas, eu vou tentar trazer outras vezes, sim, o Vitor para participar aqui conosco. Quem desejar, quando ele estiver lá, eu divulgar o nome dele, quiser entrar na sala VIP, quem já está na sala VIP lá já vai manter a sala. Então, provavelmente, só você não sair do grupo que já vai estar. Mas se porventura você sair lá, eu só vou utilizá-la para esses eventos principais. Normalmente, nessa sala VIP, eu vou colocar 15 minutos antes o link nessa sala, para que as pessoas que já estão participando aqui conosco entram ali na sala e se de repente já quiser levantar a mão, já levanta a mão. E realmente, ali assim, no próximo, eu sei que uma ou outra pessoa se questionou de algumas pessoas se estenderem muito ali, eu vou tentar fazer com que as pessoas sejam um pouquinho mais precisas, para somente perguntar ali a sua principal dúvida ali para o Vitor, para que de repente a gente tenha uma interação maior. Mas obrigado por contribuir, mas eu vou tentar trazer ele mais vezes. Oi? Ter prioridade para sempre que está participando, não só no dia que aparecer, no dia que ele... Sim, não, mas exatamente, para quem já participou antes vai ter essa sala VIP, mas também no dia também, não somente para aquelas pessoas que não estão ali na primeira vez, mas tentar ser um pouquinho mais preciso, para que outras pessoas consigam falar mais ali também e deixar a sua opinião, mas eu vou tentar num próximo encontro que ele vier conosco aqui, tentar agir de uma forma diferente sim, tá ok? Mas obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Mauro levantou a mão. Pode ativar o microfone, Mauro? Estou falando demais. Cadê a Mariana? Cadê toda essa turma aí, gente? A Mariana, aí depois fica monopolizado a live. Aí eu, José... Cadê o Gilmar? Gilmar, eu vou mexer com o Gilmar, que eu sei que é da casa. Gente, assim, eu não quero me estender, mas eu acho que assim, vai atropelar um pouquinho o assunto lá da frente, sobre as lives. Eu não sei qual a disponibilidade, Ibrahim. Aí tem que se montar um projeto, eu acho que vale mais uma live sobre isso. Talvez na outra semana eu esteja trabalhando, então por isso que eu estou atropelando, tá? De repente, na segunda-feira, fazer uma live principal, como nós já temos, que é para tratar de algum assunto, ou até mesmo, como o José falou, sobre um treinamento, né? Treinamento sobre o produto da MEI. Hoje nós vamos falar sobre o perfume de CML e tal, ou vamos falar sobre isso, sobre aquilo. Na terça-feira, uma live de apresentação do plano de negócio ou de treinamento específico, né? Sobre multinível, sobre graduação, sobre essa área, a MEI Cosméticos. E na quarta-feira, se for pedir demais, assuntos diversos, que aí ficaria falar sobre assuntos que estão lá no fórum, né? Abordar assuntos sobre os livros, fazer uma leitura, de repente, como diz o José, pegar um mês para a leitura daquele livro, então toda quarta-feira, quem quiser ir acompanhando, isso eu acho que vai gerar um engajamento maior e vai filtrar o que o seu Sérgio comentou. E aí vem uma reclamação, que eu sei que está ficando gravado, mas infelizmente eu vou ter que fazer, que foi o início da live, porque a pessoa queria mais se mostrar do que ajudar, tomou quase todo o tempo da live, com um presidente que nós precisávamos conversar, e essa equipe que está geralmente aqui, eu acho que é isso que o Sérgio quis dizer, está sempre o Gilmar na live, o Sérgio, eu, o José, né, o pessoal mais concentrado da live, que tem as suas demandas, talvez, de algumas regiões, que é mais direcionada,
e aí surgem pessoas lá do grupo do fulano, do ciclano, até mesmo pessoas que são dos nossos grupos, mas que por ter a presença ilustre, ele vai lá e toma aquele tempo e acaba atrapalhando quem está sempre. Então, eu acho que, de certa forma, o que o seu Sérgio quis dizer é isso, prestigiar a ordem de fala para aqueles que estão sempre aqui. E puxa a orelha de todos nós. Vamos interagir mais nas lives, para não ficar aquele monopolizado, eu, Leandro, fulano. Tem muita gente boa aqui, tem muita gente que tem muita inteligência para trazer para nós também. E às vezes tem um pouquinho de vergonha. Eu sei que o Ibrahim fica louco comigo, que eu fico puxando o pessoal para a obrigação. Mas, gente, eu tinha vergonha, eu gaguejava, eu ficava nervoso, eu ficava vermelho, eu ficava um peru na frente da câmera. Hoje eu me sinto à vontade. Aí, às vezes, como diz o seu José Roberto ali, eu estou chegando agora, mas olha a estrada que esse homem tem, rapaz. Olha as histórias que esse homem tem, de repente, olha a estrada que ele tem em venda, seu Gilmar, ele contou a sua história, olha a estrada que ele tem, de repente, em outras empresas. Então, tem que participar mais. Eu acho que nós temos que fortalecer essa equipe aqui, em participar mais, em trazer mais suas histórias. Então, nesse dia da quarta-feira, eu me alonguei para explicar isso. Nesse dia da quarta-feira pode ser também um dia para trazer a sua história, para trazer seus conhecimentos sobre vendas, sobre abordagem, sobre quebra-gelo, sobre situações que passou em campo, porque eu não tenho situação de campo, eu tenho situação de ponto de apoio e de vez em quando numa venda que outra. Agora, tem pessoas que estão ali no front, que nem aquele menino que teve aí, o Maurício, é uma baita de uma pessoa que deu bastante informação sobre o que eu não tive a ideia de pegar 400 pessoas na volta e fazer os seus clientes, né? Então, já atropelando lá na frente, de repente também trazer pessoas específicas de conhecimentos específicos ou de técnicas específicas, né? Da própria MEI. A Quitéria lá, como é que é o nome dela? É Maria Quitéria, eu acho. A Thalita, que é relevante, a Mariana, que está aí, né? O próprio... De nós aqui, eu não quero citar nomes porque, de repente, eu esqueço de pessoas, mas dá para fazer uma lista de cada um. Bom, tu é só ponto de apoio, só trabalha em ponto de apoio, então tu domina esse assunto. Vamos te chamar para tu dar mais informações, talvez para aquele que é ponto de apoio e talvez para aquele que nunca pensou criar uma expectativa de ter um ponto de apoio, porque às vezes mistifica ser muito difícil ter aquilo e, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças. Entende? Eu acho que é por aí. Mas vamos lá, já me estendi demais. É que hoje eu estou de folga, já viu, né? Obrigado, Mauro, pela participação novamente, pela contribuição. E assim, gente, eu tentei falar com o Vitor antes, eu falei assim, tentando conversar com ele por e-mail que eu estava conversando, eu ainda falei, Vitor, vamos tentar limitar um pouco, assim, que eu acredito que como eu não divulguei antes e vai ter teve menos participantes ali, ele conseguiu se estender um pouco mais, mas eu falei assim, divulgando com antecedência, provavelmente vai ter mais pessoas ali e eles vão querer falar muito, assim, vamos tentar limitar um tempo. Eu falei assim, Ibrahim, eu acredito que as pessoas têm vergonha de falar, elas não vão falar, então, se não limita, deixa à vontade para as pessoas conversarem, porque eu acho que vai ser melhor, que aquela pessoa que fala, ela vai falar pelas outras pessoas que não vão falar, mas eu já tinha dedução que talvez ia ocorrer isso, de algumas pessoas acabarem falando um pouco mais e outras pessoas tendo que se estender um pouco menos ali na conversa. Mas eu tentei alertar dele sobre isso, mas ele achou que não, ele achou que seriam poucas participações que teriam com o microfone ali, mas ele percebeu que foi quase 3 horas ali de live, então provavelmente se ele aceitar um próximo convite ali, ele consiga ali talvez aceitar a minha sugestão de limitar um pouquinho de tempo e fazer com que as pessoas somente perguntem, conte uma breve história ali, vai de 1 minuto e talvez na sequência já faça a sua pergunta. Então, nos próximos, se ele conseguir aí aceitar o nosso convite, eu vou tentar agir de uma forma diferente. Sobre a questão aí dos treinamentos, assim, a gente pode pensar numa alternativa, o que eu não vou me comprometer, assim, por exemplo, é realmente ficar como segunda, terça e quarta, eu ativo somente ministrando desde o início, porque assim, eu vou ter alguns compromissos que às vezes eu deixo a segunda-feira livre para isso, mas um ou outro dia eu vou poder participar sim, mas pode ser que um ou outro não consiga e fica chato, por exemplo, igual o último agora, eu não participar e ninguém participar. Então, a gente tenta organizar aí com outras pessoas de treinar um pouquinho sobre o Google Meet, mesmo que que a pessoa não consiga ter o plano pago, mas em torno de 50 minutos ali, a pessoa consegue, de repente, passar o plano e consegue ter alguma coisa, mas na terça-feira, talvez, ter uma outra pessoa um pouquinho mais encabeçada para falar sobre algum assunto, e na quarta-feira, uma outra pessoa, talvez,
mais assim, dedicada realmente para estar ministrando aquilo. Mas assim, sempre que possível, eu vou tentar participar, sim, mas é igual eu tô falando, não vou poder prometer que todos os dias, segunda, terça e quarta, eu vou poder, porque eu já fiz isso anteriormente, pegar 2 dias fixos, e para mim, às vezes, ficava cansativo, porque é você organizar o treinamento, depois pensar no que você vai fazer no outro, então a mente, às vezes, acaba fugindo ali, você acaba dedicando um tempo muito para aquilo ali. Mas a gente tenta organizar, sim, de treinar outras pessoas, de estar começando desde o começo ali, assim, e tentar ver essas alternativas, de na terça-feira, uma pessoa falar sobre algum determinado assunto, e ela tentar a gente focar que toda terça-feira seja sobre aquilo, e na quarta-feira a mesma questão ali também, mas talvez no começo, se for preciso, eu até tento ali também pegar um pouquinho, mas a gente tem que treinar outras pessoas para vir desde o começo e não ficar 100% dependente do Ibrahim. Acho que vai ser interessante e para mim não me sobrecarregar também de falar que eu vou ter 3 dias na semana aquele horário também. Mas a gente vai conversando e assim, hoje dá para ter o nosso horário, então assim, provavelmente a gente vai ter que estender para a próxima semana. E como é um assunto relevante aí, que assim, é algo que vai gerar maiores coisas futuras, então provavelmente aí eu acho que vai ser interessante a gente trazer para a semana que vem. Quem já quiser pesquisar alguma outra coisa aí do que a gente já debateu hoje para trazer para a próxima semana, é bacana também, e a gente vai tentar levar dessa forma. Então, hoje vamos ter as últimas 2 participações, a Márcia levantou a mão e a Mariana levantou a mão, depois a gente encerra e continua na próxima semana. Márcia, pode ativar o microfone, por gentileza? Oi, não, só uma colocação aí, quanto à questão ali da participação do Vitor, né? Eu acho que até para não se estender tanto essas reuniões, né? Eu não sei se foi a primeira que ele fez com todo mundo, poderia fazer uma reunião específica com os responsáveis dos PAs, porque pelo que a gente viu ali, tinha muitas reclamações do PA em si. Então, se tivesse uma reunião a cada 3 meses para né, falar de problemas específicos do PA, talvez não se estendesse tanto, né, a reunião com ele e com todo mundo. Porque tem coisas ali que a mim, por exemplo, não me interessaria, entende? Porque eu não faço parte de um PA, eu não sei os problemas que tem. Então, seria um problema dele com os principais responsáveis dos PAs, que de repente tem muito mais demanda do que a gente que só vende, entende? Que não tem tantos problemas. Então, com isso, as lives com eles se tornariam assim um pouco menores, né? Porque os responsáveis dos PA já teriam uma reunião específica com ele para tratar isso, né? E quanto à questão de temas, né? Que nem agora tu falou, a gente está com pouco tema. Eu acho que isso perde um pouco um feeling. Vamos continuar a semana que vem. A semana que vem, talvez, eu sou uma que a minha memória anda péssima, né? Aí, semana que vem, mas o que foi falado mesmo? Então, eu prefiro, tipo, se estender mais, falar todo o assunto e morreu ali. Semana que vem, vamos para outra pausa, entendeu? E uma vez na semana, que é a questão do que o Mauro falou, na terça, na quarta, eu já acho um pouco cansativo, né? A questão de, vamos pegar um livro, vamos... eu tenho uma preguicinha de ler livro, de ficar debatendo. Eu já não, né, não... Assim, eu acho que uma vez por mês, ok. Mas toda semana eu acho um pouco cansativo, como até o próprio Andrei falou, né? Que não quer ser o responsável e tudo, porque é cansativo, né? Eu tenho outras demandas, então 3 vezes na semana eu já acho um pouquinho demais, assim. Mas se fosse uma vez ao mês, né, com temas diversos, aí ok, né? Mas não toda semana. Era isso. Legal, Márcia, legal. É que assim, hoje eu já não me organizei realmente aí de ter comido antes. Talvez nos próximos eu vou ver se vai ser possível realmente, mas assim, normalmente quando eu vou trazer no próximo semana, mesmo que você não consiga participar, depois vai ficar a gravação depois no YouTube também, tá? Porque às vezes você menciona que você não consegue participar todas as semanas. Mas eu vou, no começo, eu sempre faço um recap ali do que foi feito na live anterior, e eu trago ali algumas anotações ali também, e depois a gente dá sequência ali sim também. Mas e vamos ter temas que você vai perceber que não vai dar para se encerrar realmente no mesmo dia. E às vezes fica 2 horas e pouco no mesmo tema, no mesmo dia, acaba desgastando um pouquinho mais os demais também. Então, eu vou tentar fazer dessa forma, mas depois eu me adapto ali para ver se eu vou conseguir, de repente, realmente ter a refeição um pouco antes, ou se de repente
a gente perceber que está tendo conteúdo de ficar mais de 1 hora ali assim mesmo, se dependendo como for, a gente tentar dar um intervalinho de 15 minutos ali assim, e depois dar uma continuidade, a gente vai se adaptando àquilo à necessidade do mercado. Mas aí por hoje a gente faz dessa forma, mas nos próximos aí eu tento me organizar para talvez tentar ser de um pouquinho diferente também. Mas e essa questão aí também, Márcio, do ponto de apoio, é o próprio Mauro também citou na live com o Vitor, e outras pessoas citaram, que talvez vai ser interessante sim, para não ficar tão cansativo a questão da live, ter vários assuntos numa única live. Ele mesmo mencionou que já vai aceitar outros convites de outras pessoas que quiserem ter equipe ali, quiserem convidar ele para participar. Ele falou que ele vai se dispor ali a estar reservando esse tempo maior para estar participando desses mais encontros, mas provavelmente a gente vai tentar organizar alguma coisa aí específica para ponto de apoio, que realmente muitas pessoas têm dúvidas e gostariam de debater uma coisa um pouquinho mais privada ali com ele. Eu acho que vai ter essa liberdade um pouquinho maior, então possivelmente aí a gente tenta organizar assim alguma coisa só para ponto de apoio, e quando for assim aberto ao público, fica mais relacionado ali aos produtos, a parte das vendas. Eu acho que é o que as pessoas querem mais ouvir, quem não é ponto de apoio. Mas obrigado pela sugestão, mas a gente vai tentar atender aí realmente aí nos próximos dessa forma, para não ficar muitos conteúdos numa única live mesmo também. Mas obrigado mesmo pela participação. Para encerrar nosso treinamento de hoje, Mariana, que tem muito tempo que não participa, pode ativar, por gentileza, o microfone, Mariana. Oi, minha gente, boa noite. Então, Mauro, eu tô por aqui. Tô viva. Eu precisei ficar em off alguns dias, né? Porque eu sou eu não consigo ser eu sem ser eu. Como é que eu posso dizer, como é que eu posso explicar isso para vocês? Eu não consigo ser sem ser inteira, né? E eu não estava inteira. Então, para chegar pela metade só para falar, não adianta, né? E assim, eu vi que muitas pessoas novas estavam se expressando e tudo, e acaba realmente ficando muito extenso, né? A gente ficar, porque assim, a gente sempre fala que eu e Mauro e tal, e depois veio chegando mais pessoas que começaram a contribuir também com suas informações, então a gente tem que também permitir o espaço. Na semana passada eu vi que tinha muita gente querendo se expressar realmente, né? Porque Vitor demora a se conectar com a rede, então isso é natural. As pessoas querem expressar suas necessidades, e realmente isso acontece por conta, a gente entende que ele tem uma demanda muito grande, né? Eu até já fiz algumas sugestões junto ao WhatsApp com Vanessa, né, de coisas que ele podia olhar com carinho em relação ao crescimento dele, né? Vitor está crescendo cada vez mais, ele precisa, né, distribuir as funções, ele não vai dar conta se continuar nesse crescimento, né? E se ele não fizer isso, ele vai se distanciar demais das pessoas, e a empresa dele é formada por pessoas, então, quando a gente está no nível de evolução em empresa, a gente precisa entender qual é o momento de terceirizar alguns serviços, para que a gente consiga dar conta, porque o cabeça é ele é a pessoa que transmite a imagem nas redes sociais, e as pessoas querem realmente passar para ele, chegar para ele, então ele nunca vai conseguir dar conta, porque a empresa está em constante evolução, e ele não pode se desconectar das pessoas, ele não pode de maneira nenhuma. Nós já participamos, né, Mauro, de outras empresas de marketing multinível, e os presidentes, eles estão cada vez mais se esforçando, essa parte mais operacional, eles realmente terceirizam para pessoas que são competentes para isso, e tem muitas, né, e ele fica realmente perto das pessoas. Eu acho que já está nesse momento de Vitor, né, eu já fiz várias sugestões lá, não estou falando aqui só, mas várias sugestões, eu acho que está na hora também de ouvir essas sugestões. E com relação aos treinamentos, assim, mais dias por semana, eu acho o seguinte, minha gente, só vai ser positivo se a gente realmente trouxer pessoas, porque não vai adiantar nós estarmos estendendo um treinamento durante a semana com nós mesmos, porque nós mesmos temos até coisas a mais para aprender, mas o nosso objetivo é crescer a rede. Então, se o nosso objetivo é crescer a rede de pessoas revendendo, de pessoas fazendo parte do consumo, nós só tem um objetivo de estender essas lives, na minha percepção, né? Pode ser que vocês tenham uma percepção diferente. Se a gente tiver pessoas novas para convencer a fazer parte desse negócio, né? Se toda semana for aquela mesma perspectiva de pessoas, eu acho que realmente é um trabalho que vai ser cansativo para todos nós. A gente vai perder momentos de estar se conectando com pessoas via WhatsApp, via todos os meios de comunicações que a gente faz, muitas vezes nesse horário. Por exemplo, eu trabalho o dia todo, então à noite, muitas vezes eu estou aqui criando estratégia com Erasmo, conversando com uma pessoa, separando pedidos, porque eu tenho PA, né? Então, assim, a gente tem que avaliar se realmente é positivo e é agregador para todos nós.
né? Por mim, tudo bem, eu leio o livro e tudo, só que a gente tem que ver se realmente vai agregar no contexto geral, né? Para o crescimento de todo mundo, né? Para a gente não estar se cansando e realmente não ter retorno. Na minha percepção, eu acho que é isso, sabe? Com relação aos temas, eu acho que, assim, eu vejo, assim, algo que a gente poderia melhorar era falar um pouco mais sobre o plano de marketing mesmo, sabe? Porque eu sei que tem muita gente que aqui trabalha com vendas, mas o plano de marketing da AMEI é tão simples que até o vendedor entende, sabe? Eu estava vendo um rapaz um dia desse fazendo um anúncio pago, ele dizia assim, vejam bem, compre 6 perfumes de 17 ml, portanto. Ou seja, nós temos essa opção de cadastro, entendeu? E essas pessoas, elas podem comprar, portanto, e voltar a comprar consumindo inteligente. A gente tem uma menina aqui que ela participa de vez em quando. Ela se bateu diamante assim, entendeu? Então, eu acho assim, que eu sei que é difícil hoje, depois da pandemia, a gente juntar gente. É difícil. As pessoas não estão querendo. Sabe por quê, gente? Porque a gente está num outro momento. A gente está no momento do digital, da internet, das pessoas procurando coisas, várias coisas ao mesmo tempo. Então, realmente está difícil. Mas, na minha percepção, eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? Convidar as pessoas, assim, causando aquela curiosidade. Não como aquele tempo antigamente que o povo ficava fazendo um mistério do tamanho do mundo, né? Mas, assim, pegando as partes boas desse negócio, levando até as pessoas para que elas venham conhecer. Essas lives teria que ter o mesmo fundamento de antes, não aquele modelo que a gente sabe, Mauro, que era, sabe, destrutivo. Mas, assim, ter esse mecanismo de ter aqui pessoas interessadas em fazer parte, mesmo que elas não façam, mas que elas sejam convidadas a conhecer um negócio de empreendedorismo. Não só as que estão entrando para se qualificar, mas ter esse objetivo, porque senão a gente não vai sair desse nível e vai sempre a gente ficar com o mesmo assunto para as mesmas pessoas. Eu acho que esse não é o objetivo do nosso treinamento. Não deveria, pelo menos, para que a gente comece a crescer, entendeu? Porque isso aqui tem que vir para pessoas que nem conhecem, ó. Aí, assim, lógico, é complicado porque vai ter gente que vai entrar fazendo gracinha, mas eu vejo, assim, que muitas empresas crescem com esse espaço, sabe? De qualquer pessoa ter acesso para conhecer o negócio. Porque dali elas vão... Ó, para vocês terem noção, tem uma consultora nossa, eu tenho até um vídeo, vou passar para vocês, ela fez um vídeo. Acho que eu passei, mas eu vou passar de novo. Ela vendia mais hidratantes, porque ela e o marido dela trabalham muito nos sítios, vendendo essas coisas mais do pessoal que consome no sítio. Então, o sebo de carneiro ela vendia muito. E ela só fazia pedido de sebo de carneiro, até que no dia da live, Erasmo convidou ela para entrar, né? Assim, disse assim, olha, venha, vai ser um treinamento mais aguçado, com mais informações, talvez agora, nesse momento agora, você até entenda um pouco mais sobre algumas coisas e passe a vender outros produtos. Ela participou da live e viu o Vitor falando, viu a simplicidade de Vitor, e ela, na mesma semana, ela fez uma compra direto no site, porque tem a promoção de ganhar o perfume, né? Ela fez uma compra de quase R$2.000. Ela estava vendendo só sebo. Ela fez compra de perfume. Então, é isso que eu quero levar até vocês. Assim, esse espaço ser espaço de pessoas novas, ou pessoas que já estão meio estagnadas, aquela coisa, para elas se sentirem inspiradas, entendeu? E aí a gente tem que movimentar isso aí. Eu falei um pouco demais hoje, mas eu concordo também com o que falaram aqui. A gente tem tempo de qualidade no que vai falar, porque às vezes eu fico percebendo que, assim, é uma conversa muito extensa, mas não tem um objetivo. A gente precisa ter um objetivo. Por exemplo, antes de entrar na live, no meio que você quer falar, qual é o objetivo, o denominador que você quer passar, porque aí você vai realmente direto, mesmo que você explique de uma forma mais detalhada, mas você vai direto ao ponto, e aí não fica aquela coisa cansativa, extensa, sem um objetivo geral, entendeu? Que eu vejo assim, eu percebo assim, que às vezes a pessoa fala muito, mas é porque não tem aquilo em mente do que quer falar, e realmente às vezes se perde, aí entendeu? Então, eu acho que o que pode acontecer para resumir, reduzir o tempo, é isso, sabe? Então, eu estava um pouco meio distante, até para dar espaço às pessoas, estava um pouco desconectada, porque eu precisava me conectar comigo mesmo, depois de muitas coisas que eu vim passando aqui, mas tem uma hora que a gente fecha aquele ciclo, né? Que a gente tem que viver ele, senão a gente adoece,
e aí a gente parte para o ciclo que tem que voltar, né? E aí eu estou voltando, até porque eu tenho uma equipe para cuidar, né? E as pessoas esperam por mim, precisam de mim, né? Muitos consultores ficaram no meu privado. Mariana, a gente está sentindo falta de você. Mas cada pessoa precisa do seu tempo. Eu precisava do meu, né? Então é isso, minha gente. Boa noite para vocês. Vai jantar, Ibrahim, fecha a live. Obrigado, Mariana, pela participação. Já estávamos com saudade mesmo aí da sua honestidade, ali, da sua sinceridade ali, assim, conosco aqui, assim, do seu conhecimento mesmo, assim. Espero que, de repente, esse tempo que você tirou para você, assim, foi realmente aí para muitas reflexões aí, assim, e isso faça com que cresça cada vez mais aí a sua inteligência, que você possa contribuir cada vez mais aqui conosco também. E essa questão mesmo, gente, assim, vai ficar repetitivo, às vezes a gente marca 3 dias, assim, um dia da semana, às vezes fica um ou outro assunto um pouquinho repetido, às vezes 3 dias vai ser um pouquinho mais cansativo, mas dependendo da forma como for, se a gente tiver um movimento de pessoas interessadas, engajadas aqui conosco, com certeza a gente consegue, de repente, pegar algumas pessoas relevantes no mercado aí e realmente fazer igual a gente fez com o Vitor, trazer aqui não somente pessoas relacionadas à MEI, mas pessoas que entendem de marketing digital, que vai poder ali, assim, falar com propriedade sobre aquilo, no final vai oferecer ali um produto, pode oferecer, compra quem quer, mas ter pessoas relevantes aí do mercado, se a gente falar que é um grupo de empreendedores que está se reunindo todas as semanas, que está interessado em engajar, que vai trazer a equipe deles, provavelmente a gente consegue trazer algumas pessoas relevantes e isso vai gerar, sim, pessoas ali interagindo e vai fazer com que ele se motive a estar participando conosco. Então, acho que é isso. É a gente crescer os nossos horizontes ali assim, para que outras coisas aconteçam e a gente tenta aí fazer com que isso cresça cada vez maior também, assim também. Então, é isso, gente. Encerramos o nosso treinamento por hoje. Agradeço realmente a participação de todo mundo. Essa semana, exclusivamente, eu vou postar antes esse nosso treinamento, para que vocês já possam ver os próximos slides. Se vocês já tiverem algum grupo de Facebook que vocês participam e que vocês percebam que estão organizados lá, me manda no WhatsApp, ou me manda pelo Facebook quem tiver, ou me manda pelo WhatsApp, para que eu acompanhe, que a gente já tente fazer ali alguma coisa parecida. Se você, de repente, aí nos próximos dias aí, tiver algum insight de alguma outra forma de como a gente consiga estar gerando essas interações aí depois também, me mandem também. E depois, no decorrer da semana, eu também compartilho o link lá do fórum, para que vocês acessem, para vocês entenderem como funciona lá também, só para que a gente tenha esse engajamento um pouco além daqui do treinamento, porque às vezes não precisa estar na terça e quarta ali assim se encontrando, mas se tem algum outro local que a gente consiga compartilhar alguns materiais que foi falado aqui, acaba sendo interessante também. Então é isso, gente. Obrigado realmente aí pela atenção de todo mundo. Estendemos aí quase até 9h30, então assim, já passamos meia hora aí realmente do nosso encontro. E eu espero aí no próximo encontro aí contar com a presença de vocês aqui também. No começo eu faço um breve resumo e na sequência a gente continua os slides e pode ser que de repente eu pense em incluir um ou outro slide também. Então é isso, gente. Obrigado realmente. Vou encerrando a nossa gravação por aqui. Espero contar com você na próxima semana. Boa noite a todos, um forte abraço. Boa noite. Satisfação, Mariana. Um abraço aí para a turma toda, tá? Feito.